basicamente nasci dentro do mundo do licenciamento. A Redibra foi fundada pelo meu pai nos anos 60 para representar a Disney no Brasil. Daí que inclusive que veio o nome, né? Redibra, representante Disney Brasil. A história da Redibra, ela se mistura um pouco com a história do licenciamento no Brasil. O Walt Disney, ele veio durante a Segunda Guerra Mundial a pedido do governo norte-americano para criar uma amizade, digamos assim, com Getúlio Vargas, para ele ficar do lado dos aliados e não do lado da Alemanha. Ele criou um personagem para o Brasil, que é o nosso Zé Carioca. E naquele momento, falando, né, anos 40, anos 50, o Walt Disney já tinha uma preocupação, olhem que incrível isso, com a proteção da sua propriedade intelectual. Então já registrou a marca e colocou um advogado aqui no Brasil para garantir que os seus direitos estivessem protegidos. Isso foi até os inícios dos anos 60. Nos anos 60, algumas empresas já licenciavam os personagens da Disney. Por exemplo, a Brinquedos Estrela. E é um pouco aí que começa a história da Redibra. O meu pai, Elkan, trabalhava na Brinquedos Estrela, que, como eu falei, já era uma licenciada da Disney no Brasil. E meu pai, com seus 20 e poucos anos, decidiu estudar nos Estados Unidos, em Nova York, na NYU. E meu pai e minha mãe foram para os Estados Unidos estudar. Só que antes de eles partirem para os Estados Unidos, meu pai foi falar com o fundador da Estrela, dizendo, olha, eu vou sair da Estrela, gosto muito da empresa, mas eu vou para os Estados Unidos estudar. E o fundador da Estrela ofereceu para o meu pai pagar os seus estudos. E meu pai falou, não, obrigado, eu prefiro manter a minha independência, eu vou me virar em Nova York, não tinha dinheiro, vou me virar para pagar os meus estudos. E meu pai virou para o dono da Estrela, só que é o seguinte, eu me comprometo que quando eu voltar de Nova York, a Estrela terá a primeira opção na minha contratação. Quando meu pai voltou, depois de 5, 6 anos, o fundador da Estrela tinha falecido. Mas meu pai, para manter a palavra que ele tinha dado ao fundador da Estrela, voltou à Estrela e foi conversar com seu diretor comercial e contou a história. Olha, fiz essa promessa, estou aqui cumprindo a minha palavra e me oferecendo a trabalhar na Estrela. E esse diretor comercial veio para o meu pai, Elkan, e falou, Elkan, a Estrela ficou pequena para você. Eu acho que eu tenho uma oportunidade que vai ser incrível para você e para a Estrela, que é o seguinte, a Disney está procurando um jovem profissional com conhecimento de marketing para ser o seu representante aqui no Brasil. Eles queriam evoluir já naquele início dos anos 60, não apenas para uma posição de proteção da marca, mas sim para um comportamento, uma atitude mais de monetização das suas marcas. E aí, vocês podem imaginar, meu pai, né, que com experiência em uma indústria de brinquedos, formado na NYU, era um pouco uma agulha no palheiro aqui no Brasil, e assim que surgiu a Redibra como representante Disney Brasil. Bom, a Redibra foi representante da Disney no Brasil durante 32 anos. E nesse começo, meu pai conta que ele ia para as indústrias lá no sul, as grandes malharias, para levar o Mickey, para as empresas licenciarem o Mickey. E era, como eu falei, era algo muito novo, e as empresas viravam para o meu pai e falavam assim, poxa, Elkan, você parece aqui um rapaz jovem, sério, mas você está querendo que eu pague para utilizar o Mickey na minha camiseta? Como assim? Eu vendo bilhões de camisetas, eu vou divulgar o seu personagem, você que tem que pagar para mim se eu colocar o Mickey na minha camiseta. E aí, obviamente que isso foi o começo e depois tudo mudou bastante. Eu comecei a trabalhar com meu pai no final dos anos 80 e sempre questionava muito o pessoal da Disney na demora dos materiais para a gente desenvolver produtos dos filmes que eles estavam lançando. Naquela época, a Disney estava lançando A Pequena Sereia, O Rei Leão, que foram grandes sucessos cinematográficos e também sucessos de licenciamento. A Disney era uma empresa muito centrada no mercado norte-americano e não distribuía os materiais, os guias de estilo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para a gente poder desenvolver os produtos e lançar os produtos simultaneamente com o lançamento do filme. Então a gente não conseguia lançar os produtos. Eu reclamava e aí, numa determinada convenção que houve, a presidenta da divisão de produtos de consumo da Disney falou, David, você tem razão no que você está falando, só que é o seguinte, eu preciso de alguém de fora que tenha essa experiência que você está me relatando para conseguir me ajudar a resolver, a solucionar esse problema. E me convidou para ir para trabalhar nos Estados Unidos, junto com ela em Los Angeles, em Burbank, nos headquarters, né, no quartel-general da Disney na Califórnia.
Então, eu com a minha esposa Daniela, nós fomos para os Estados Unidos, moramos durante 1 ano e meio em Los Angeles, trabalhei com o Rei Leão e depois a Disney me convidou para trabalhar na Disney em Miami, onde eles tinham um escritório para a América Latina. Quando a Disney entrou no Brasil, montou o seu próprio escritório, em 94, a Redibra foi fechada, meu pai se tornou presidente e a empresa ficou fechada até 98, quando a Daniela e eu voltamos ao Brasil e reabrimos a Redibra. A gente decidiu manter o nome por toda a história, todo o legado que a empresa tinha, a gente decidiu manter o nome Redibra. E quando a gente abriu, óbvio que o mercado nunca está esperando para um novo player, uma nova empresa surgir em qualquer segmento. Então a gente fez uma reflexão, bom, o que a gente vai trazer de diferente para o mercado que não existe? Qual vai ser o nosso diferencial competitivo nesse ecossistema, nesse mundo do licenciamento? Então basicamente a gente pensou em 3 coisas. Primeiro, olhando para o mercado, a gente notou que as agências de licenciamento, e isso acontece até hoje, parecem mais como se fossem supermercados de marcas, né? Você tem dezenas de marcas. E isso não é o nosso perfil até hoje. Então a primeira decisão foi, a Redibra quer se posicionar como uma boutique de marcas. Nós vamos trabalhar com um grupo bastante seleto de marcas de diversos segmentos e realmente se dedicar profundamente a cada uma dessas marcas. Então ser uma boutique de marcas foi a primeira decisão. A segunda decisão, isso a Disney obviamente é uma escola, é o cuidado com o detalhe. Para você cuidar do detalhe, você tem que ter uma equipe extremamente bem treinada e motivada e comprometida para que tudo seja incrível. Eu falei da jornada. A jornada envolve desde a apresentação do personagem, da marca, a empresa licenciada, ajudar ele na escolha, na negociação, no desenvolvimento de produto e no lançamento desse produto à sua equipe de vendas, ao varejo e ao consumidor. Então esse cuidado em prestar um serviço 360, acompanhar o licenciado e o criador da marca em toda essa jornada. E o terceiro ponto, ter uma equipe extremamente qualificada para poder entregar tudo isso. Não adianta você falar que você é uma empresa que oferece uma solução 360 sem uma equipe para isso. Então, basicamente, esses são os 3 princípios norteadores da Redibra, desde a sua refundação em 1998 até o dia de hoje. Onde a Redibra está hoje? Nós temos um portfólio, como eu coloquei aqui, de marcas que a gente escolhe. Uma das perguntas que eu escuto, inclusive, é: poxa, David, mas como é que você escolhe uma marca? Mas um dos pontos que a gente utiliza para escolher uma marca é muito quem está por trás dessa marca, que estrutura que essa empresa tem por trás dessa marca. E quais são as marcas que essa empresa oferece? É uma empresa de uma marca só ou uma empresa que trabalha com várias marcas? E outra preocupação nossa também é na construção de um portfólio, não de marcas de apenas infantis, ou corporativas, ou esportivas, ou de grupos de música. A gente busca construir um portfólio que atenda a diferentes tipos de fãs. Hoje a gente tem em nosso portfólio marcas nacionais como Galinha Pintadinha, Lucas Neto, Capricho, marcas internacionais como a Coca-Cola, como a Netflix, como os Ursinhos Carinhosos, como a Chevrolet, como o Cocomelon, enfim. Então a gente, como eu falei, sempre buscando construir um portfólio, olhando para os fãs de diferentes segmentos e diferentes públicos. Então a Redibra tem uma preocupação quando seleciona uma marca para entrar em nosso portfólio no fã. Então, qual fã que a gente não tem? Puxa, olha, tem fãs aqui do público feminino, infantil, que a gente não tem uma marca. Olha, agora tem uma tendência de youtubers, agora tem uma tendência de tiktokers. Então, o portfólio da Redibra ele é construído sempre com um olhar para o fã. Isso é um critério, talvez o grande critério, o critério mais importante que a gente utiliza na seleção, na escolha de uma marca que a gente traz para o nosso portfólio. Ou seja, uma marca que entra no nosso portfólio é uma marca que a gente acredita. É garantia de sucesso? Não, não é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia que a Redibra acredita nessa marca e vai trabalhar muito para que ela seja um sucesso para todo mundo. A Redibra, portanto, ela se posiciona e se comporta, walk the talk, como dizem os americanos, com uma boutique de marcas. A Redibra declina a grande maioria das marcas que nós procuram. Não porque nós somos arrogantes ou prepotentes ou porque sabemos exatamente qual marca que vai funcionar ou não funcionar, mas porque nós acreditamos na excelência do serviço,
na excelência da entrega do que a gente faz, tanto para o criador da marca, como para a empresa licenciada. Então, por isso que a gente tenta realmente ser bastante criterioso e seletivo para continuar se mantendo como uma boutique de marcas e oferecendo para essas marcas e para os licenciados dessa marca esse trabalho inovador, disruptivo e criativo.